Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a volta do X. Eu tinha avisado no último vídeo, né, que o X cumpriu as determinações lá e iria pedir para o Alexandre de Moraes para liberar a plataforma na segunda-feira, dia 30 de setembro, agora, a próxima segunda-feira, né? Mas parece que eles já fizeram isso, eles já cumpriram todas as ordens e já pediram ao Alexandre de Moraes o desbloqueio da plataforma. O Alexandre de Moraes ainda não definiu isso, ainda não respondeu a esse pedido, né? Eu acho que muito provavelmente ele vai liberar isso só depois das eleições. Mas quanto antes o X voltar a funcionar, melhor para todo mundo, né? Tomara que já tenha tempo para isso. Mas a grande questão que muita gente está se perguntando é: quem foram as pessoas que precisaram ser bloqueadas para o Alexandre de Moraes aceitar a volta do X? E mais do que isso, agora que o X está pianinho com o Alexandre de Moraes, ele pode, por exemplo, o Alexandre de Moraes pode, por exemplo, pedir para o próprio X identificar as pessoas que acessaram ele via VPN e dessa forma aplicar a multa de 50 mil reais, né? Isso é um medo que muita gente tem, já que o X agora baixou a cabeça, o foguete do Elon Musk deu ré, e tá obedecendo Alexandre de Moraes. O que vai acontecer com o pessoal que usou o X usando VPN, né? Vamos entender esses casos aqui, porque eu acho que não tem problema não, tá? Mas vamos explicar isso daqui. Risco sempre existe. Essa notícia foi sugerida por Peter, a 4x4 voltou, me leva, Em Caminho de Paca, Tatu caminha dentro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então eles já fizeram esse pedido. Eu estava achando que eles iam fazer o pedido na segunda-feira, agora avisar que cumpriram todas as normas e estão aguardando agora a liberação para voltar a funcionar. Mas o X já fez isso, já encaminhou para o Alexandre de Moraes um pedido dizendo que, olha só, a gente já cumpriu tudo que você pediu, continuamos achando um absurdo o que foi feito, mas vamos nos manifestar na forma legal, né? Disse aqui a Global Government Affairs, que é aquela conta do Twitter que fala justamente sobre isso, diz que aqui, ó, o X está dedicado a proteger a liberdade de expressão dentro dos limites da lei e reconhecemos e respeitamos a soberania dos países em que operamos. Acreditamos que o acesso ao X pela população brasileira é essencial para uma democracia dinâmica e continuaremos a defender a liberdade de expressão por meio do devido processo legal. Então eles falaram que vão obedecer à ordem do Xandão, mas que vão continuar protestando dentro do devido processo legal, né? Um monte de gente reclamando aqui, o X concorda com a lei brasileira, mas o Moraes continua ignorando a lei brasileira, né? O devido processo legal não existe mais no Brasil, né? Enfim, o pessoal está levantando pontos muito importantes aqui que eu concordo. De fato, é uma pena essa ação, mas como eu já falei para vocês, teve alguma coisa nessa história que fez o X voltar atrás. Não sei o que foi. Pode ter sido um pedido da direita brasileira. O pessoal ficou preocupado porque, né, afinal, os próprios candidatos da direita, a direita é muito maior no Twitter hoje do que a esquerda em termos de engajamento. Então, né, pode ser esse o problema, né? Outro problema pode ser o próprio Estados Unidos. Vocês sabem que o Joe Biden tem lá uma rusgazinha com Elon Musk, ele pode ter dado uma pressionada no Elon Musk para voltar atrás nesse caso, né? E eventualmente o Elon Musk já conseguiu o que ele queria lá em termos de negociação. Eu tenho certeza que, gosto muito do Elon Musk, mas eu tenho certeza que as decisões dele são decisões lógicas dentro da lógica de negócio, ou seja, o prejuízo que ele estava tendo aqui no Brasil é porque ele esperava obter alguma negociação em retorno na Europa e nos Estados Unidos, né? Provavelmente já obteve isso que ele queria e vida que segue, né? A partir daqui temos que seguir as ordens do Alexandre de Moraes. E o mais importante de tudo isso, seja qual for o motivo do Elon Musk ter voltado atrás, no final das contas ele já mostrou que a gente está muito perto do momento em que o pessoal na internet não vai precisar se preocupar mais com esse negócio de justiça, de leis e coisa e tal, porque está realmente caindo na obsolescência esse negócio, né? Veja, não é que você não deva obedecer leis. Leis justas devem ser obedecidas porque são necessárias para uma boa convivência humana. Mas obedecer qualquer lei aprovada de forma aleatória, ou mais do que isso, obedecer decisões judiciais não fundamentadas em leis, ninguém deveria obedecer isso, nem no mundo físico, nem no mundo tecnológico. A diferença é que no mundo tecnológico você pode fazer isso, a gente está chegando muito perto desse ponto. É o que eu falei para vocês, se isso daqui foi um susto para Alexandre de Moraes, ele que se prepare, porque daqui a 5 anos vai estar muito pior esse tipo de coisa. O poder das redes sociais, o poder da internet, das pessoas na internet,
tende só a aumentar exponencialmente, cada vez mais, né? Enfim, então o X decidiu voltar atrás, ok, não vou julgar eles. E no que eu acabei de gravar esse vídeo, saiu essa informação aqui, ó, que o Alexandre de Moraes fez exigências para X voltar a funcionar no Brasil, né? Ele quer que a Starlink desista dos recursos. Olha que absurdo, quer que desista dos recursos. Se mantiver o recurso, que ela não vai voltar ao X enquanto a Starlink estiver com recurso. Olha o absurdo da coisa, forçar uma empresa jurídica, uma pessoa jurídica, a desistir dos recursos para outra pessoa jurídica, né? E que se os valores serão bloqueados, serão usados para de implemento final da multa aplicada, não sei o que lá. Ele já não tinha retirado esse dinheiro da conta da Starlink? Eu não sei do que ele está falando aqui, né? O pagamento de multa de 10 milhões de reais em face do descumprimento da ordem judicial dia 18 por 2 dias, 19 e 23/9, não sei o que lá. E a representante legal Raquel Vila efetue o pagamento da multa aplicada no valor de 300 mil reais, ou seja, quer que a representante legal pague na pessoa física multa de 300 mil reais. Caramba, olha que coisa absurda o que quer o Alexandre de Moraes, né? Enfim, é isso daí. Esse aqui é só dinheiro. Para o Elon Musk isso daqui não faz muita diferença no final das contas, né? Ele provavelmente vai pagar isso daqui para resolver esse problema. Mas só mostra mais uma vez o abuso do Alexandre de Moraes, como que ele faz questão de confundir as pessoas jurídicas, de falar que a Starlink X é a mesma coisa e não sei o que lá, e fazer punição para as outras. Ou seja, isso aqui aumenta o grau de insegurança jurídica no Brasil de forma absurda. Ah, não, desiste do recurso aí para eu liberar a sua outra. Isso é absurdo, isso não tem lógica, não deveria existir esse tipo de coisa no direito brasileiro, né? A empresa tem o direito de recorrer, né? E está recorrendo no STF. Ou seja, o mais provável é que vai perder mesmo, não tem esse negócio. Repara o nível de deturpação do devido processo legal do Alexandre de Moraes, né? Vamos ver. Eu acho que o X vai acabar obedecendo isso daqui e aceitando, mas vamos ver. A grande questão é, afinal, quais os perfis que eles precisaram bloquear, né? Basicamente, eles retomaram os bloqueios que já tinham sido feitos anteriormente, o Monark, Alan dos Santos e não sei o que lá, e teve 9 perfis que o X informou ter bloqueado, segundo a determinação do Moraes, né? Esses 9 perfis foram justamente os perfis que o Alexandre de Moraes pediu que fossem bloqueados no X, né? E foi do Marcos Duval, o senador Marcos Duval, a filha do Oswaldo Eustáquio, Paola da Silva, que é a esposa do ex-deputado Daniel Silveira, Sérgio Fischer, que ninguém sabe quem que é, ou seja, coisas da cabeça do Alexandre de Moraes, decidiu, de repente o Alexandre de Moraes não gosta dele, ficou vizinho do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes brigou com o cara, tá mandando bloquear o X dele, sabe-se lá os motivos, né? Ditador não precisa de motivo, ditador manda e os outros vão obedecer, né? Josias Pereira Lima, Ed Raposo, Cláudio Luz, Paulo Figueiredo, 2 contas do Paulo Figueiredo, acredito que já tem uma terceira já, não sei como é que vai ser isso daí, mas enfim, aparentemente o X aceitou isso daí e bloqueou todas essas contas né, no Brasil, conforme a determinação da justiça brasileira, e está pedindo a liberação para o Alexandre de Moraes, né? Uma preocupação que muita gente tem é a seguinte, mas agora que o X está obedecendo o Alexandre de Moraes, a gente que usou o X durante o intervalo aí, a proibição, né? Vamos supor que ele volte agora termine o período, seja liberado, né? O Alexandre de Moraes pode perfeitamente agora pedir ao X a lista dos usuários que usaram o X do Brasil durante esse período, né? Para averiguação pela Polícia Federal. E o X pode ter que responder isso, né? Afinal, ele está nessa onda de obedecer o Alexandre de Moraes, pode ser que ele se veja obrigado a responder isso daí, né? Mas o grande detalhe dessa história é que não tem como o X saber se você acessou a partir do Brasil ou de qualquer outro lugar. Ele pode dizer que você acessou a partir de um determinado IP. E se você estava usando uma VPN, esse IP será um IP de VPN, que não tem como ligar o seu usuário diretamente, né? Ou seja, não tem como o Alexandre de Moraes saber aonde que você estava efetivamente. Mais do que isso, nem todos os usuários estão ligados diretamente ao Brasil. Porque quando você cria sua conta no X, você não precisa informar o seu país, né? Você não precisa nem dar o telefone, você pode criar uma conta no X só com e-mail. Muita gente acaba fornecendo o telefone também.
Então, através do telefone tem como saber que é uma conta do Brasil, mas não tem como saber se o cara estava no Brasil, não estava no Brasil, e também quem é a pessoa. O X pode ser obrigado a retornar todas as informações que você deu na hora que você criou a sua conta, o telefone e, enfim, mais algumas informações. O Alexandre de Moraes pode investigar isso e chegar ao número e coisa e tal, e saber que você é brasileiro, e aí pegar o seu CPF e checar se você estava no país. Ele até pode, mas vai ser uma quantidade tão grande de gente que vai acontecer isso, que é muito pouco provável, né? Além disso, lembra que o Alexandre de Moraes mesmo já falou que ia fazer primeiro uma notificação para as pessoas que estivessem fazendo uso extremado do X, e só então faria a multa. Então eu acho que o pessoal está se preocupando à toa com essa história. No momento que você recebeu uma notificação do Alexandre de Moraes ou da Polícia Federal dizendo que você fez uso extremado do X e coisa e tal, aí pode ser que a gente precise se preocupar com isso, né? Enfim, o X vai responder a esse pedido do Alexandre de Moraes? Provavelmente vai, não vai ter alternativa, né? Só que ele não tem muitas informações. As informações que ele tem são as informações que você forneceu na hora que você criou a sua conta na plataforma. Se você criou com um e-mail apenas, não tem telefone cadastrado ali, não tem como saber se você é brasileiro, tem só o seu e-mail. Não, você pode ter configurado também, né? No X tem onde você dizer de que país que você é. Mas você pode dizer que você é de qualquer país, pode botar qualquer outro país ali, não tem como saber que você é brasileiro ali. Ah, mas fala português. Tá, mas tem um monte de país no mundo que fala português, tem um monte de gente nos Estados Unidos que fala português, então não quer dizer nada isso, né? Enfim, eu mantenho aquilo que eu falei no outro vídeo. O Alexandre de Moraes vai pegar algumas contas aleatoriamente para punir, para dizer que puniu o pessoal e coisa tal com a multa e não sei o que lá. De novo, risco existe? Sempre tem risco, é impossível dizer que não tem risco. Mas eu acho pouco provável esse risco, principalmente se você não recebeu nenhuma notificação, né? Quanto ao X responder o pedido do Alexandre de Moraes, eu acho que na situação atual ele vai responder sim. Os dados seus que estão lá no X, qualquer um deles, se o Alexandre de Moraes pedir, o X vai responder.